Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós já estamos, então, aí no quarto bimestre, chegando na metade dele, com as nossas aulas ainda à distância, né? Ainda de forma remota. E como vocês já sabem, nós sempre iniciamos a nossa aula da semana com aquele momento, então, do pós-aula, onde a gente faz a correção das atividades referentes à semana anterior. E nós iniciamos então, né, nas aulas anteriores aí, os estudos relacionados com a parte do desenvolvimento da astronomia, né? E também os estudos relacionados ao universo. Então nós tivemos uma primeira conversa a respeito desse ramo aí da ciência, desse ramo da biologia. E daí eu deixei com vocês, então, 5 exercícios, né, 5 atividades propostas sobre essa temática. E nós estaremos agora, então, fazendo a correção delas, tá certo? Então, verifiquem no caderno de vocês se todas as atividades estão ok. Caso seja necessário, acrescentem alguma informação aí que possa complementar a resposta. Se elas tiver alguma coisa errada, apaguem, né, e corrijam. E se ainda ficar alguma dúvida, algum questionamento sobre as atividades e sobre essa temática, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí atendendo a cada um, tá ok? Então vamos lá começar a nossa correção das atividades. Lembrando que são 5 exercícios. Então a primeira pergunta diz o seguinte: cite alguns objetivos pelos quais os povos do passado observavam e estudavam os astros no céu. Então nós temos lá, né, que de maneira geral, né, de modo geral, esses povos antigos, eles observavam e estudavam o céu com algumas finalidades bastante práticas, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali para decidir a melhor época para caçar, a melhor época então para plantar e também a melhor época para colher. Nós temos hoje em dia, né, o calendário, e o calendário acaba facilitando bastante, né? Nós temos a questão das estações do ano, nós temos a época certinha aí para o plantio, tudo marcado aí em períodos bem definidos no calendário. Por exemplo, agora aqui na nossa região, né, está começando aí a safra, né, da soja. Mas lá no passado, como ainda não existiam essa marcação de dias, de horas e os calendários que nós temos hoje, era muito utilizada essa questão da observação do céu, né, a observação do tempo. Além dessa questão, né, essas observações também serviam para algumas atividades religiosas ou místicas, né? E vale lembrar que naquela época muita coisa estava relacionada a essa questão religiosa, então existiam vários deuses, né? E esses deuses eles estavam relacionados com praticamente todos os acontecimentos, então essa observação do céu ajudava nessas atividades religiosas, fazendo menção a algum tipo de Deus específico, ou até mesmo, né, fazendo menção, buscando ali soluções para essa questão da época de plantar. Então, o Deus ali do plantio, o Deus da colheita, por exemplo. E ela também servia, essa observação, para explicar eventos da natureza. Então, por exemplo, aí, furacões, né, tempestades, relâmpagos, né, trovões, eram explicadas com base nessas observações. Pergunta de número 2. Dê a definição de universo, depois ali, né, do que o universo é formado. Então nós temos lá, né, que primeiro falando a respeito da definição, que o universo ele é tudo que influenciou o passado, o presente e que vai influenciar, né, o futuro, seja como matéria, planetas, estrelas, luas, gravidade, tudo, né? Ou seja, é tudo o que existe fisicamente, sendo a soma do espaço e do tempo e as mais variadas
formas de matéria, né? Então o universo aí, ele acaba englobando tudo. Né? Essa palavra tudo apareceu até mais de alguma vez, ficou até meio que duplicado aí, mas o universo é necessariamente isso, ele é tudo. Então do que ele vai ser formado, né? Então ele é formado pelas galáxias, lembrando que existem uma infinidade de galáxias, né? Muito se estuda sobre isso. Vale lembrar aqui que o planeta Terra está na Via Láctea, que é a nossa galáxia formada por 8 planetas, né? Mas que existem outras infinitas galáxias por aí. Então, além das galáxias, ele também vai ser formado por estrelas, por nebulosas, por planetas, por satélites, aí um satélite natural como a Lua, né? Cometas, asteroides e radiação. E outras coisas mais que ainda não descobrimos. Então, esse estudo, né, do universo é algo bastante amplo e é bastante complexo, porque é tudo aí muito longe, a gente está falando de milhares de quilômetros, então acaba dificultando esses estudos. Pergunta de número 3. Explique o que são estrelas e galáxias. Então é para definir aí o que é um e o que é outro. Então nós vamos ter lá, né, que as estrelas, elas representam então esferas de gás, que são compostas principalmente de gás hidrogênio e hélio, que se encontram a uma temperatura altíssima. Então, a queima desses gases, né, acaba fazendo com que elas emitam brilho, né? Vale lembrar aqui que o Sol é uma estrela. Falando em relação à estrela que ilumina o nosso planeta, né, a maior, mas existem outros sóis em outras galáxias que são muito maiores do que o nosso. Então, o nosso Sol é um tipo de estrela bastante grande aí, mas não é a maior de todas se a gente comparar em relação a outras galáxias, tá certo? Nós vamos ter ali então agora a definição de galáxias, né, que é o conjunto em que estamos. Então as galáxias são conjuntos de estrelas, planetas aglomerados, lembrando que a nossa galáxia tem 8 planetas. Antes, lá na minha época do ensino fundamental, eram 9. Daí Plutão deixou de ser considerado um planeta, né, e passou a ser considerado um planeta anão. Então caiu de 9 para 8. Então nós vamos ter também as nebulosas, as poeiras e gases confinados em um pedaço do espaço sideral. Lembrando que existem muitas outras galáxias, tá? Não só a nossa. Pergunta de número 4. Antigamente, muitos acontecimentos eram explicados com base no senso comum e também com a religião, como o surgimento do universo e de tudo que faz parte dele. Mas, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, muitas ciências foram incorporadas para explicar os fenômenos relacionados ao universo. Quais são essas ciências? Então aqui está falando um pouquinho, né, fazendo aquele comparativo, que no passado, como a ciência ainda não era desenvolvida, né, muitas coisas, muitos acontecimentos eram explicados com base na religião. A religião tinha uma influência bastante grande na época, né, e também com o senso comum das pessoas. Então, aquele achismo, eu acho que aconteceu assim, eu acho que aconteceu assado. E hoje em dia a gente sabe, né, que quando a gente faz esses estudos relacionados à ciência, a gente precisa de algum embasamento, precisa de alguma comprovação. Então, várias ciências ali, né, fazem esse estudo do universo e acabam explicando fenômenos. Então, nós vamos ter lá que essas ciências vão ser a física, a química, a biologia, a geografia. Nós temos também o desenvolvimento de novas tecnologias, né, que acabam aí desenvolvendo máquinas, né, desenvolvendo equipamentos que vão até esses locais aí para fazer coleta de material e também realizar estudos, né? Que então eles acabam passando a ter um papel fundamental na observação dos astros e na investigação de fenômenos astronômicos. Tudo bem? E a nossa última pergunta aqui, né, a pergunta de número 5.
Em qual galáxia está localizado o planeta Terra? Então essa aqui pergunta bem facinho, né? Todos têm a obrigação de saber. Como eu já falei em algumas perguntas anteriores, né? Então o nosso planeta, o planeta Terra, está localizado na Via Láctea. Lembrando que existem outros 7 planetas além do planeta Terra na Via Láctea. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham acertado, né, as 5 perguntas. Caso seja necessário aí, vocês podem estar me procurando no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.